Olá pessoal da análise, então dando continuidade, vamos relembrar aí a definição de sequência convergente. Definição 17, diz que uma sequência n é convergente se existir um número real L, tal que, dado qualquer número positivo epsilon, existe um índice n0, que depende de epsilon, esse índice é um número natural, de modo que a norma de an menos L é menor do que epsilon para todo n maior ou igual do que n0. Neste caso aqui, disse que L é o limite de AN ou que a sequência AN converge para L. E escreve essas notações aqui, né? Limite de AN quando n tende a infinito igual a L, ou simplesmente limite de AN igual a L, ou AN convergindo para L. Lembrando que essas notações, essas duas últimas notações aqui, está implícito aqui que o n vai para infinito, porque toda sequência é uma função que tem como domínio os números naturais e o contradomínio aqui os números reais. Então a gente pega um n aqui e associa aqui o a de n, que usa essa notação aqui, né? A índice n. Então se eu faço o limite de uma função, estou fazendo o limite aqui sobre o domínio. Então aqui só faz, como domínios naturais, só faz sentido o n ir para infinito. Ok? Então, vamos entender aqui o que é uma sequência convergente. Então, ela é convergente quando existe um número real L que a sequência converge para esse L. Então, o que significa essa notação aqui? Eu estou aqui na seguinte forma, estou aqui na seguinte situação. Estou com os números naturais, aqui, 1, 2, 3 e assim por diante. Os naturais aqui. Vamos colocar aqui um N. E uma função que tem como domínio aqui os naturais, função A, que vai para os números reais. Cada valor aqui, cada número natural aqui, ele é associado a um número real aqui por essa função. Então, supondo aqui que seja o A1, que seja o A2, enfim, que seja o A3. Bom, o que significa uma sequência convergir para um número L? Ou seja, o que significa isso aqui? O limite de AN igual a L. Significa que, dado, né, isso aqui é uma equivalência, né, dado qualquer epsilon positivo, existe um N0, que depende desse epsilon, um N0 aqui natural, um N0 pertencente aos naturais, tal que a norma de AN menos L é menor que epsilon para todo n maior ou igual do que n0. Então, eu estou aqui com um L, e essa sequência aqui, AN, ela vai convergir para esse número L, se à medida que o n cresce, eu pego um n grande aqui, à medida que eu vou aumentando o n, os AN vão se aproximando de L, cada vez mais próximo. Então, o que significa essa notação aqui? Significa que qualquer epsilon que eu pegar, eu vou ter aqui um intervalo, L menos epsilon, L mais epsilon. Qualquer epsilon que eu pegar. Bom, então, aqui a gente está interessado aqui em epsilon bem pequeno, porque eu quero saber se para um epsilon pequeno aqui, a partir de um certo n0, os termos da sequência vão estar aqui dentro. Então, a sequência ela vai convergir para L, ou seja, o limite de AN vai ser igual a L, se dado qualquer epsilon positivo, existe um N0, então um N0 aqui, no domínio, né, tal que todos os termos aqui a partir do N0, aqui para cá, eu não quero saber dos anteriores, eu quero saber dos infinitos termos que estão depois, todos os N0s, os ANs vão estar aqui dentro desse intervalo. Eles vão estar aqui dentro para todo n maior ou igual do que n0. Estar dentro do intervalo é equivalente a essa inequação aqui, né? A norma de AN menos L menor que epsilon. Lembrando aqui, que se eu tenho aqui um número, vou pegar um número k positivo aqui, norma de x é menor do que k, se, somente se, o x for maior do que menos k, k aqui positivo, né? Menor do que k.
Então, se eu tenho uma situação dessa aqui, eu tenho que AN menos L é maior do que menos epsilon e menor do que menor que epsilon. Que é equivalente, né? Quando eu somo L aqui dos três lados, vai ser L menos epsilon menor do que AN menor do que epsilon mais L. Ou seja, a n vai estar no intervalo aqui, L menos epsilon, L mais epsilon. Então, estar nesse intervalo aqui é equivalente à distância de AN até L ser menor que epsilon. Então, se existir esse N0, tal que a partir desse N0 os termos dessa sequência estão dentro desse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, esse epsilon positivo que sendo um número qualquer, então a gente fala que o limite de AN é igual a L. Então, dando continuidade aí, observação 4, se a N for uma sequência convergente, ou seja, se existir o limite para essa sequência N, então o seu limite será único. O que significa isso? Vamos voltar aqui. Significa que a sequência ela só pode convergir para um valor. Eu não posso aqui ter a sequência convergindo para dois valores. Vamos supor por contradição, né, que a sequência converja aqui para um L1 e também converja para um L2. Bom, se ela converge para um L1, então, dado um epsilon positivo qualquer, vamos pegar um epsilon bem pequeno aqui, menor do que a distância aqui, por exemplo, entre o L1 e o L2, já que eles são diferentes. Então, pego um epsilon bem pequeno, já que vale para qualquer epsilon, eu construo o intervalo aqui, L-1, L1 menos epsilon, L1 menos epsilon, L1 mais epsilon. E construo o intervalo aqui, L2 menos epsilon, L2 mais epsilon. Bom, como a sequência converge para L1, então vai existir um N0, tal que a partir desse certo N0, vamos pegar aqui, vai existir, né, esse N0 aqui é só um índice qualquer, assim, é um índice específico, né? Então vai existir um N1, vai existir um índice aqui no domínio, tal que a partir desse N1, os termos da sequência vão estar aqui. Então a N vão estar aqui, para qualquer N maior ou igual do que N1. E como a sequência convergiria aqui para o L2, para esse L2 vai existir aqui, para esse epsilon aqui, vai existir um N1, tal que a N vai estar aqui dentro para qualquer N a partir desse N2. Mas, observa que aqui, se eu pego aqui um N0 como sendo o maior entre N1 e N2, se eu pego um N maior ou igual que N0, os termos teriam que estar aqui dentro e aqui dentro ao mesmo tempo. Como esses dois conjuntos aqui, esses dois intervalos são disjuntos, isso gera uma contradição. Então, eu não posso ter uma sequência convergindo para um L1 e convergindo também para um L2 diferente do L1. Isso é o que diz aqui a observação 4. Se a sequência é uma sequência convergente, então ela só vai para um limite, ou seja, o seu limite será único. Então, com efeito, suponhamos que A e B sejam limites de AN. Vamos mostrar que A e B é igual a zero. Essa abordagem anterior aqui, eu tenho aqui o A e tenho o B. Se eu supor que os dois são diferentes, eu chego na contradição. Se eu não supor, eu chego que os dois são iguais. Vamos mostrar que aqui, né, nessa abordagem aqui do autor, os dois são iguais. Ou seja, se eu supor que a sequência converge para A e converge para B, então necessariamente o A e B têm que ser iguais. Como decorrência da desigualdade triangular, tem o seguinte: o módulo de A menos B, eu vou acrescentar a N e subtrair a N aqui. Vai ficar módulo de A menos B, é a mesma coisa que o módulo de A menos a N mais a N menos B. Aí, usando a desigualdade triangular aqui, né, para esse número aqui somado com esse número aqui, então tenho dois números, desigualdade triangular aqui na soma aqui, esses dois números, vai ser menor ou igual do que
norma de AN menos A mais a norma de AN menos B, já que a norma de AN menos B, ou norma de A menos AN, é a mesma coisa que a norma de AN menos A. Então, seja um epsilon um número arbitrário, um número qualquer, pega um número qualquer, como a n converge para A, então existe um N1, tal que a norma de AN menos A é menor que epsilon sobre 2. Como vale para qualquer epsilon, vale para epsilon sobre 2. Na definição lá 17. Se n for maior ou igual do que N1. Então vai existir esse índice, tal que a partir desse índice, toda a sequência, todos os termos da sequência estão à distância de A menor do que epsilon sobre 2. A mesma coisa acontece aqui com o B, porque a n também converge para B. Então vai existir um N2, tal que a partir desse N2, n maior ou igual que N2, a norma de AN menos B é menor do que epsilon sobre 2. Agora, pego um N0 como sendo o máximo entre N1 e N2. Então, para todo N maior ou igual do que N0, eu tenho essa situação aqui. Cadê? Tenho essa situação aqui, essa aqui, e tenho essa situação aqui. Porque se o n é maior ou igual que N0, ele vai ser maior ou igual que N1 e vai ser maior ou igual que N2, já que o N0 é o máximo entre N1 e N2. Então, olha, vamos voltar lá. Eu sei que a norma de A menos B, é menor ou igual do que a norma de AN menos A, que isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, e essa aqui é menor, a norma de AN menos B é menor do que epsilon sobre 2. Então, a soma dos dois vai ser menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que dá epsilon. Como esse epsilon aqui é qualquer, ou seja, eu tenho um número aqui, a norma de A menos B, que é sempre maior ou igual a zero, que é menor do que epsilon para qualquer epsilon positivo. Então, só tem condições desse número aqui ser igual a zero, porque se ele for diferente de zero, ele vai ter que ser um valor que é maior ou igual, que é maior do que um certo número. Se ele for menor que todo número positivo, então ele só pode ser zero, ou seja, o A é igual a B. Isso mostra que se a sequência for uma sequência convergente, então seu limite é único. Ok? Então vamos para o exemplo 9. A sequência constante, enfim, o termo geral aqui, AN igual a A para todo N, é convergente e seu limite é o próprio A. Então, basta observar que, dado qualquer epsilon, eu tenho aqui norma de AN menos A, como AN aqui é o próprio A, fica norma de A menos A, que é zero, e zero é menor que epsilon para qualquer epsilon positivo. E isso vale para todo N. Então, o meu N0 aqui, por exemplo, posso pegar como sendo 1. Então, dado qualquer epsilon, todo N maior ou igual do que N0, a norma de AN menos A é menor que esse epsilon para todo N maior ou igual do que N1. Assim, por definição, limite de AN é igual a A. Isso é bem trivial, né? Se a sequência é constante, é igual a A, seu limite, a sequência é convergente, seu limite é o próprio A. Exemplo 10. Consideremos a sequência cujo termo geral é AN igual a 1 sobre N. Então, à medida que eu cresço o N, isso aqui vai aproximando de zero. Então, zero é o meu atrator. Seja epsilon positivo, um número qualquer, então aplicamos a propriedade arquimediana nos números epsilon e 1. O que diz a propriedade arquimediana? Se eu tenho dois números positivos, então existe um N0, tal que N0 vezes qualquer um deles vai ultrapassar o outro. Então ele escolheu aqui, por exemplo, o epsilon. N0 vezes epsilon é maior do que 1. A propriedade arquimediana é equivalente a dizer que o conjunto dos números naturais ele é ilimitado. Então, por exemplo, posso usar a propriedade arquimediana da seguinte forma. Se eu tenho um epsilon positivo, eu sei que o 1 sobre epsilon é positivo. Se o epsilon é muito pequeno, o 1 sobre epsilon é muito grande. Ele sendo muito grande,
mesmo assim, ele não é uma cota superior para o conjunto dos naturais, porque o conjunto dos naturais ele é ilimitado. Então, posso encarar a propriedade arquimediana como o conjunto dos naturais ser ilimitado, ou seja, como ele é limitado, isso aqui não é cota superior para o conjunto dos naturais. Então, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que N0 é maior do que 1 sobre epsilon, que isso aqui é equivalente, né, a N0 vezes epsilon maior do que 1, que é o que está aqui, né? N0 vezes epsilon maior do que 1. Então, se N for maior ou igual que N0, então eu tenho aqui N vezes epsilon é maior do que N0 vezes epsilon, que é maior do que 1. De modo que o N vezes epsilon é maior do que 1. Quando eu inverto isso aqui, né, passo N dividindo, vou ter que 1 sobre epsilon menor do que epsilon. Mas 1 sobre epsilon é exatamente a norma de 1 sobre n, aliás, é exatamente a norma de 1 sobre n menos 0. E isso aqui é menor que epsilon para todo n maior ou igual que n0. Então, por definição, a sequência n, que é 1 sobre n, converge para 0. Ou seja, 1 sobre n converge para 0, né? Ou, equivalentemente aqui, né? O limite da sequência 1 sobre n é igual a 0. Analogamente aqui eu tenho um exemplo 11, que a sequência cujo termo geral é menos 1 elevado a n sobre n também converge. Observe aqui que ele vai oscilando entre um termo positivo e negativo, porque menos 1 elevado a n, à medida que eu vou mudando o n, é menos 1 e mais 1. Mas o 1 sobre n aqui ele vai convergindo para 0. Né? Então eu vou ter aqui, à medida que eu vou aumentando o n, esses termos vão oscilando entre positivo e negativo, mas vão se aproximando de 0. Então, por exemplo, o A1 aqui é menos 1, o A2, o A1, ele é menos 1 elevado a 1 sobre 1, que é menos 1. O A2 é menos 1 elevado a 2 sobre 2, que é meio. O A3 é menos 1 elevado a 3 sobre 3, que é menos 1 terço. O A4 é menos 1 elevado a 4 sobre 4, que é 1 quarto. Então, ele vai oscilando entre o número positivo e negativo, mas vai se aproximando de 0. Então, o A1 é menos 1, o A2 é meio, o A3 é menos 1 terço, o A4 é 1 quarto, o A5 é menos 1 quinto, o A6 é 1 sexto, o A7 é menos 1 sétimo, e assim por diante, e vai aproximando aqui cada vez mais de 0. Então, como é que a gente prova isso aqui algebricamente? Para demonstrar isso, basta proceder como no exemplo anterior. Olha, o módulo de menos 1 elevado a n sobre n menos 0 é a mesma coisa que o módulo de menos 1 elevado a n sobre n, que isso aqui dá 1 sobre n. Mas o 1 sobre n é menor do que epsilon a partir de um certo n0, que a gente viu no exemplo anterior. Então, assim, o limite da sequência menos 1 elevado a n sobre n é igual a 0 quando n tende a infinito. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais exemplos.